herdeiro eu fui, herdeiro eu sou. Herdeiros de Cristo, herdeiros meus, herdeiro eu sou. Herdeiros de Cristo. Muito bom. Meu presente é precioso. Veio do céu, veio de Deus. Minha vida transformou-se. Nova vida em minhas mãos. Diga, herdeiro eu fui, herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiros de Cristo, herdeiros para Cristo. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiros de Cristo. Se o Pai enviou seu Filho, eu também enviarei os meus. Se o Filho de Deus veio e cumpriu, meus herdeiros também cumprirão. Herdeiro eu fui, herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiros de Cristo, herdeiros para Cristo. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Diga, herdeiro eu fui, herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiros de Cristo, herdeiros para Cristo. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiro eu sou. Herdeiros meus filhos serão. Herdeiros de Cristo. Herdeiros de Cristo. Herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, pelo amor de Deus, é difícil de acreditar. O papai, mas ele estava doente. Ele estava doente? Olha, da última vez que eu falei com ele não mencionou nada, então acho que ele não estava doente. E quando foi a última vez? Acho que foi ano retrasado, não faz tanto tempo assim. Ai, meu Deus, nós somos péssimos filhos. Nós matamos o papai. Nós somos péssimos filhos. Eu não sei o que a gente vai fazer. Ai, meu Deus. Nós somos péssimos filhos. Mas sabe o que é? A gente estava olhando pro lado errado. Verdade. Sabe por quê? Eu não tinha reparado que o teto dessa casa tava tão rebaixado. Verdade. Ficou legal, né? É, ficou maneirão, mané. Gostei. Tá bem. Ô, Pedro, Diga lá, qual foi a última vez que você falou com o papai mesmo? ano retrasado. Ano retrasado? Isso.
Eu falei ano passado, opa, ganhei, a casa é minha. Ei, nada disso, nada disso. Eu falei no final do ano passado, quando o meu cheque não caiu, então eu liguei pra ele pra falar com ele, então eu ganhei. A casa é minha. Olha só, você tem que arrumar um emprego pra trabalhar. Essa casa aqui não é pra ficar sustentando um marmanjo desse tamanho, não. Ah, fala sério? Ah, e não é pra ficar sustentando hippie igual você que não toma banho também, não. Opa! Olha lá, aqui ó, Dinarte, de hoje de tarde. Não apagou, tá seu nome aqui, ó. Falo mesmo. Desculpa. E você vai fazer o que com essa casa? Essa casa... Ah, olha só. Essa casa vai ser minha. Não, eu falei primeiro. Não, olha só, o que acontece? Eu estava fazendo um negócio com o papai. Então eu acho que ele ficaria super orgulhoso se eu continuasse o nosso negócio nessa casa. Tá bom. Passou nossa infância, o único lugar onde a gente foi realmente feliz, num antro de energia cósmica negativa, é isso? Nada disso, meu amor, nada disso. Ele ia adorar a minha ideia. E com certeza ele me dá a casa sem nem pensar duas vezes. Mas eu tô rindo à toa. Tá maluca? Claro que não. Essa casa é minha. Até porque, do jeito que você tá loucona, ou você ia transformar essa casa em abrigo pra animal, ou você ia transformar num acampamento de hippie louco desses seus amigos aí. Ia mesmo. Eu ia salvar as pessoas dessas famílias loucas, desajuizadas, estressadas igual vocês, tá bom? Eu ia dar abrigo às pessoas que querem ter um lar, que querem ter um contato com a natureza, pra ficar longe desse mundo moderno, carnívoro, canibalista, tá bom? Eu ia dar uma segunda chance pra elas, pra ter uma energia surreal pro universo. Falando a devoradora de porquinhos indefesos, né? Comeu um porco inteiro sozinha no almoço hoje. Cala a boca, eu tava estressada. Ainda tá. Calma aí, bolinha. Mas olha só, irmãzinha, querida, linda do meu coração. Eu tenho só uma pergunta pra te fazer. Pode fazer. Como você vai manter essas pessoas nessa casa? Eles vão fazer o quê? Fotossíntese? Aqui, para de fazer pergunta difícil. Respeita nós, papai, para de perguntar as coisas. Olha aqui, e vocês estão dois loucos em fazer planos pra essa casa. Todo mundo sabe que essa casa vai ficar comigo. Eu sou o caçulinha, o preferido do papai, sou sustentado por ele. E como não vou receber mais mesada, é claro que ele não vai deixar o seu filho solta no mundo. Essa casa é minha. Vocês ainda estão fazendo planos, eu não sei porquê. Olha só, você tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira. Olha só, você tem que arrumar um emprego Também e é. trabalhar. Também é. Esta casa não é para sustentar marmanjo como você. Não é. E nem como você também. Ei. Eu não sei como eu, uma pessoa assim, estudada, gabaritada, tem dois irmãos que são zero à esquerda. Papai devia ter muita vergonha de vocês, sabia? O que aconteceu com a nossa família? A gente era tão feliz antes de mamãe morrer. Mamãe cuidava da gente. A gente era mais unido, a gente ficava mais junto. Saía junto. Mamãe levava a gente pra igreja todo domingo. A gente estava lá domingo de manhã, domingo à noite, no culto de oração. E olha só porque a gente se transformou. Ai, eu tenho tanta saudade daquela época. Joana, calma. Isso é tudo culpa dessa topeira que é um poço frio de energias cósmicas negativas. Ô, irmão, desculpa aí, mas você não combina com a filosofia hippie, não, cara. Sai fora. Pelo menos eu, o bonzão, botei esse besteirão no chinelo. Botou mesmo. Para de me bater, seu bobo. Ah, gente, é verdade, né? Aquele tempo era muito bom. Desculpa, cara, eu queria ofender vocês não, mas é que esse negócio da morte de papai acabou mexendo um pouco comigo de uma maneira muito estranha, muito diferente. E aí, desculpa, tá, gente? Foi mal. É, essa casa não vai ser mais a mesma sem vocês e sem o papai. É verdade. Parece Xanice. Parece mesmo. Será que ele é parente de Xanice? É aqui, ó.
É doido igual? É parente ali. Por favor, vocês por um acaso são herdeiros do senhor Gregório? Sim. Sim. Por gentileza, me acompanhe. Por favor? Passe. Obrigado. Here we go. All right. Boa noite. It is good to be with you this evening. É muito bom estar com vocês essa noite. Our family has had such a warm welcome in Brazil. A nossa família tem recebido essa calorosa boas-vindas aqui no Brasil. The people of Curitiba, Jundiaí, Jundiaí. O pessoal de Curitiba, de Jundiaí, está sendo uma batalha para ele falar Jundiaí. And Macaé. Em Macaé. We have been overwhelmed by your love, your care for us, and your warm welcome, and we thank you for that. Nós estamos transbordantes deste amor, desse carinho e dessas boas-vindas que vocês têm dado para nós. Muito obrigado. What you just witnessed before you Aquilo que vocês testemunharam diante de vocês are the pioneers of this ministry in Brazil. são os pioneiros desse ministério do Brasil. We've had many years to partner with Gary and Anne Marie and for them to learn from them, just to spend time with them and learn from them. Nós temos sido parceiros do Gary e da Anne-Marie por muitos anos e temos compartilhado com ele e aprendido muito com eles. Some of you, this may be your first conference or your first couple of years being exposed to this ministry. Para muitos de vocês, para alguns de vocês, pode ser a primeira das conferências que você tem participado, ou talvez você esteja há algum tempo já sendo exposto a estes ensinamentos. What George and Marcia, Danarsha and Norma, Rebecca and John, and many others have done in Brazil for you to allow this ministry to be where it's at today. Então, como o Jorge, a Márcia, o Dinati, a Norma, o João e a Rebeca, que têm trabalhado e permitido que vocês hoje sejam tocados por esse ministério aqui no Brasil. My heart is just thankful O meu for what they've coração, done here, for what Gary and Anne Marie have invested, not only in the United States, but here. Julie and I are just grateful and thankful for what they have done. nós estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito aqui, por Ele ter usado Gary e Anne-Marie para abençoar, e eu e Julie fazemos parte, também estamos muito gratos por tudo. And they talk about, I know Rebecca was talking about leadership. We need more leaders. A Rebeca estava falando sobre liderança, precisamos de mais líderes. Julie and I have been either taking classes or leading classes now for over 22 years through this ministry. Eu e a Julie já temos liderado grupos nesse ministério por cerca de 22 anos. And we, about 18 years ago, were at a little bit of a crossroads. Então, há 18 anos atrás, a gente começou a fazer as nossas primeiras andanças. I was serving in a ministry. Eu estava servindo no ministério, Julie was serving in a ministry. ela também estava servindo no ministério, And we both felt the Lord calling us to figure out a way that we could serve together. a quem nós estávamos servindo em caminhos distintos. E depois de algum tempo, a gente sentiu que o Senhor estava nos chamando para trabalharmos no ministério juntos. And this ministry gave us a pathway, almost like right down this aisle, for us to walk step in step, serving together in something that we have now had developed a passion for over the years. E foi esse ministério que nos deu, que pavimentou um caminho para nós, como esse corredor aqui, para que a gente pudesse estar servindo juntos. Some of you may be serving very effectively in your local ministries and your churches. Alguns de vocês têm servido de maneira muito efetiva nas igrejas locais de vocês e seus próprios ministérios. And I want to encourage you to keep doing that. E eu quero encorajá-los a continuarem fazendo isso. Some of you this weekend Para alguns, nesse fim de semana, may walk away from here changed. talvez estejam caminhando em direção a uma própria mudança. Your heart changed. Talvez seu coração esteja sendo transformado esse fim de semana. I would encourage you to take the next step E eu gostaria de encorajá-lo a tomar o próximo passo and become an influencer in your community. e tornar-se um influenciador dentro da sua comunidade. What Danarsha and Norma, Rebecca and John, George and Marcia, Alex and Kayla and the Mackay team, what they are influencers in their community.
como o Dinati, a Norma, o Jorge, a Márcio, o João e a Rebeca, como a Alex e a Kaylee, toda a equipe daqui, eles têm se transformado em influenciadores na sua comunidade. And many of you may feel ill-equipped to lead. E alguns de vocês podem não se sentir tão bem equipados para liderar. What you're doing is coming alongside other parents and sharing your experiences to encourage them to take the next right step. Na verdade, tudo que vocês precisam fazer é se colocar lado a lado com outros pais, influenciando a vida deles, encorajando-os a também darem o próximo passo. So I would ask you to take time in prayer, and if you feel like the Lord's saying we need to take the next step, Então eu take it. gostaria de encorajá-lo a gastar um pouco de tempo em oração. Se você sente que o Senhor está falando com você, chamando você para dar um próximo passo, eu gostaria que você fizesse isso e desse esse passo. So we want to take a few minutes to introduce you to our family, and while we do that, Julie's going to share a few things. Então eu gostaria de gastar um tempinho apresentando a nossa família para vocês, e depois eu e a Julie vamos compartilhar algumas coisas. I think we have a picture of Gary and Emery that we could put up on the screen. Então nós temos lá em cima, desculpa, é só para avisar, já está lá em cima as fotos, tá bom? Ela vai pedir as fotos agora. That's us. That's us. Essa é a nossa foto, que é a foto do Gary e da Anne-Marie. I feel like this is like, I know on Facebook, there's like Throwback Thursday, so I'm looking at that picture up there in Pompeii, and it's like Throwback Thursday a little bit, you know? Sorry, Throwback Thursday, like when you look back 10, 20 years. It may not translate. não parece uma coisa assim, tipo quinta-feira, quando você olha para trás e vê que já se passaram 10 anos. Essa é a foto que eles estavam pedindo lá, do Gary e da Anne-Marie. Gary and Emery send their greetings. They were really sad to not be here with you all. O Gary e a Anne-Marie mandam as saudações deles. Eles ficaram muito tristes por não poderem estar aqui hoje. They had already made plans, had booked a trip to celebrate their 50th wedding anniversary and Gary's 70th birthday this week. Eles já haviam agendado uma viagem, pagado as passagens para uma viagem para poder comemorar os 50 anos de casamento e os 70 anos do Gary. So when I go back to my hotel room every night, Então, quando eu volto para o hotel toda noite, I'm spending at least 30 minutes, depending on how fast the Wi-Fi is, sending them pictures and greetings from all of you. e aí, dependendo da velocidade do Wi-Fi, eu fico mais ou menos 30 minutos mandando fotos e mensagens de todos vocês. They're asking so many questions. Their hearts are here and they love you all so much. Eles estão fazendo tantas perguntas, eles amam muito vocês, o coração deles está aqui com vocês. So we are very honored to be here in their place. Então, estamos muito honrados de estar aqui no lugar deles. Although we can't really be in their place for them, maybe. Apesar que a gente não está bem no lugar deles, a gente está aqui por eles. And we just want to thank you for warmly welcoming us. E queremos agradecer a vocês por terem nos dado boas-vindas. We're going to let our kids introduce themselves now. Os nossos filhos vão se apresentar para vocês. We're trying to learn Portuguese, A gente está tentando aprender português. and our kids are going to pretty much tell you all the Portuguese they know right now. E os nossos filhos vão falar todo o português que eles conhecem agora. But first, our oldest daughter could not be with us because she is at college right now. Mas antes disso, eu quero falar que a nossa filha mais velha não pôde estar aqui porque ela está na faculdade. That is Ellen, Mas Essa é a Ellen. and she sent her greetings via video. E ela mandou um oi por um vídeo. Olá, lindo Brasil. Saudades. Meu nome é Ellen Young. Eu tenho 20 anos. Dê a minha família abraços por mim. Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Meu nome é Caleb. Eu tenho 17 anos. Muito prazer. Boa noite. Meu nome é Logan, eu tenho 15 anos. Muito prazer. Olá, meu nome é Rebecca, eu tenho 12 anos. Estou muito feliz por estar aqui. Oi, meu nome é Ana, eu tenho 10 anos. Muito prazer. Boa noite, Maca. Meu nome é Maca. Tenho 8 anos. Muito prazer. Oi, boa noite.
Jacob, 5 anos, Moto Brasil. So the first night that the kids introduced themselves. The first night the kids introduced themselves. A primeira noite que as crianças se apresentaram, Jacob said, Jacob, 5. o Jacob disse, Jacob, 5, só. And then the next time he introduced himself, E aí na próxima vez que ele se apresentou, Jacob, 5 anos. Jacob, 5 anos. Jacob, 5 anos, muito prazer. The next time. Aí na vez seguinte, Jacob, 5 anos, muito prazer. Then he added oi. Aí depois ele adicionou oi. And tonight he said boa noite. E hoje ele disse boa noite. That was new. Isso é novo. Well, let's pray. Let's pray. Vamos orar. Lord, Senhor, we come before you this evening. nós comparecemos diante do Senhor essa noite. Julie and I are honored and humbled to be in your presence this evening. Nós nos sentimos honrados e também pequenos diante do Senhor essa noite. We are grateful for this opportunity and ask that the words that we speak E nós somos tão gratos ao Senhor e pedimos que as palavras que nós falarmos will be clear, sejam that claras our message would be heard, e que a mensagem seja ouvida that Dinarsha and Anna would be able to translate it well, e que o Dinart e a Ana sejam hábeis para a tradução and that the hearts of those in this room would be open to hear and to receive this message tonight. e que o coração de todos que estão aqui essa noite se abram para ouvir e receber a tua mensagem nessa noite. Amen. Amém. So I love to vegetable garden. Eu amo plantar horta. I spend many hours out there. It's one of those things that's a release for me. Então eu gasto muito tempo do lado de fora e esse é um negócio que é libertador para mim. And I think we might have a picture of it. E eu tenho algumas fotos para vocês. That's our backyard right there. Esse é o nosso quintal. And last summer I decided to plant sunflowers, which you see right there. Então no verão passado eu resolvi plantar girassóis, como vocês podem ver. What grew were beautiful sunflowers that were 2 to 3 meters tall. E eles se tornaram girassóis bem grandes, alcançaram 2, 3 metros de altura. Julie took pictures of them and posted them to Facebook and Instagram. Aí a Julie tirou um monte de foto, postou no Facebook, no Instagram. And received many likes, many comments. E ela recebeu um monte de curtida e de comentários. Came time to harvest them, E aí chegou o tempo de colher. and I asked Julie to roast them so we could eat them. E aí eu pedi a Julie para torrá-los, né, os girassóis, para que a gente pudesse comer. This is very common with Rich. Isso é muito comum com o Rick. He loves to experiment and try one new thing at least every year or every season that he plants his garden. Ele gosta de experimentar e tentar coisas novas, pelo menos a cada estação que ele planta, que ele faz a jardinagem. And then he'll bring it to me, he'll harvest it, and he'll say, "Here, prepare it." E aí ele vai trazer para mim, vai colher e vai falar, e aí, cozinha pra gente. And I say, "What is it?" E eu falo, o que é isso? Thankfully, I have neighbors. Ainda bem que eu tenho vizinhos. I have friends. Eu tenho amigos. I have Google. Eu tenho Google. I can figure out how to prepare it. Eu consigo descobrir como preparar. So he brought me all these sunflower seeds that we love to snack on. E então ele me trouxe essas sementes de girassóis que a gente gosta de comer como um lanche. And he said, "Cook these, please." Aí ele falou, cozinha isso aqui, por favor. So I looked up how to do it. Então eu tive que aprender como fazer isso. I soaked them in salt water. Eu deixei de molho na água salgada. I roasted them in the oven. Eu torrei no forno. And now we're ready to crack open those shells to get the seed. E aí a gente já estava pronto para tirar a casca e comer a semente. So we all take a handful of seeds and start cracking them open. E aí a gente encheu a mão de semente e começou a abrir. And they're empty. Mas estava vazio. There was no fruit inside. Não tinha fruto por dentro. Thankfully, it was just sunflowers. Eu sou grato porque nós estamos falando apenas de girassóis. But what if you're planting and sowing into your children? Mas imagine se você estivesse plantando e semeando na vida dos seus filhos. And you get to the end of your child raising years, E chegasse no fim do tempo que você gasta para criar os seus filhos. and you realize there's no fruit.
e descobrisse, desse conta de que não há fruto neles, the shells are empty, que as cascas estão vazias, or the fruit is bad, ou que o fruto produzido é ruim, or you have some good fruit, but Oh. it's really sparse, mas que produzisse algum fruto bom, mas que fossem bem pouquinhos. that's a scary thought to us. Esse era um pensamento assustador para nós. We've been entrusted with these souls to raise to the glory of God. Deus nos confiou estas almas para que nós as criássemos para a glória dele. And the last thing that we want to do is have empty shells. E a última coisa que eu gostaria na minha vida era de apresentar para ele cascas vazias. So we're going to take you to the book of Haggai tonight. Então nós vamos andar um pouco pelo livro de Ageu essa noite. Haggai was an Old Testament prophet Ageu era um profeta do Antigo Testamento. during the time the Israelite exiles were returning to Jerusalem around 520 BC. No tempo em que os israelitas ficaram exilados, estavam retornando em torno do ano 520 a.C. If you have your Bibles here tonight, feel free to open them up as Pastor Dinesh finds the passage in his Bible. Então, se você tem a sua Bíblia, fique livre para abri-la e acompanhá-la enquanto eu abro aqui a minha versão. And as you'll find that Haggai in this passage is also concerned with an empty harvest. E você vai descobrir, lendo essa passagem, que Ageu também estava preocupado com uma colheita vazia. So Pastor Dinesh is going to read chapter 1, verses 2 through 14, and chapter 2, verses 4 through 9 and 19 for you right now. Então, Dinati vai ler Ageu, capítulo 1, de 2 a 14, depois capítulo 2, de 4 a 9, e também o versículo 19 do capítulo 2, que dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós outros tempos de habitados das vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra retém seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Capítulo 2, versos 4 a 9 e depois 19. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 19. Há ainda semente no celeiro?
Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. So Haggai is telling the people, Então Ageu está dizendo ao povo, you've planted your crops, vocês têm plantado as suas lavouras, but you ended up with a very small harvest. mas quando chega no tempo, vocês têm uma colheita muito pequena. You're suffering. Vocês estão sofrendo, You're hungry. vocês estão famintos, You're thirsty. vocês estão sedentos, Your clothes have holes in them and they're not keeping you warm. as suas roupas estão rasgadas, tem furos nelas e elas não estão aquecendo vocês. You have too much month at the end of the money. O dinheiro acaba e o mês ainda não chegou ao final. And why are they suffering? E por que estavam sofrendo? Why are their harvests small and meager? Por que a colheita deles era tão pequena e minguada? Because they weren't putting God first. Porque eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. Haggai is telling them, Ageu está dizendo para eles, put God's house first coloque a casa de Deus em primeiro and He'll take care of your home. e Ele vai cuidar do lar de vocês. He'll cause your harvest to overflow. É Ele que vai fazer a colheita de vocês transbordar. You will be well fed. Vocês serão bem alimentados. You will never be thirsty. Vocês jamais terão sede novamente. You'll be well clothed. Vocês se vestirão bem You'll have plenty. e vocês terão abundância. So we'd like to take this and now move to our children and our families. Então eu quero pegar estas informações, esse contexto e trazê-las para a realidade da nossa família e dos nossos filhos. Because it scares us that we could be laboring and laboring away, raising our children. Nos assusta pensar que a gente pode estar trabalhando e se esforçando tanto em criar os nossos filhos, But if we don't give careful thought to our ways, mas se a gente não pensar cuidadosamente no nosso caminho, if we don't put God first in raising our children, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na criação dos nossos filhos, we could end up with empty shells. a gente pode acabar com cascas vazias. They may do really well in school, Eles podem se sair muito bem na escola, really well in sports, se sair muito bem nos esportes, or dance or music. na dança ou na música. They might look really good on your Facebook feed, Eles podem ter um Facebook muito bom, but is there fruit on the inside? mas eles estão vazios por dentro. So we're going to take this analogy of planting and raising a garden to our children. Então a gente vai usar essa analogia de plantar e cuidar de um jardim e trazer isso na relação com os nossos filhos. How can we maximize the harvest of fruit as we raise our children? Como que a gente pode maximizar a colheita com os nossos filhos? So I don't garden a whole lot, Eu não conheço muito sobre jardinagem, but I've watched him. mas eu já observei o Rick And we're going to share 5 tips for maximizing a harvest. e a gente vai compartilhar 5 dicas para maximizar uma colheita. I keep telling her that she's so beautiful Eu tenho dito para ela que ela é tão linda. that if she spent more time with me in the garden, Se ela gastasse mais tempo comigo trabalhando lá the no Lord has been telling jardim, me my harvest would be much more plentiful. o Senhor faria só com a presença dela que a nossa colheita fosse muito maior. Don't you agree? Vocês não concordam comigo? Yeah, see? Flattery will get you nowhere, darling. Muito gentil, meu querido. So the first tip is to take stock in late winter. A primeira dica é fazer um estoque no inverno. I've watched him in every winter. Eu já o observei em todo o inverno. He's planning out his summer garden. Ele planeja o jardim de verão. In fact, there's a gardening website that says, Tem um site de jardinagem que diz: take note of what you'd like more of and less of in the upcoming year, anote aquilo que você quer que dê mais ou menos no ano seguinte and adjust your plans accordingly. e ajuste o seu plano de acordo com isso. Pastor Janars just read in Haggai O pastor Dinar acabou de ler em Ageu that we're to give careful thought to our ways. que a gente tem que pensar com cuidado o nosso caminho. So just as Rich doesn't take a packet of seeds and throw it into the garden, Mas o Rick, ele não chega, pega um pacote de semente e joga de qualquer jeito no jardim. we can't think that we can do the same with raising our children and hope we'll get a good harvest. A gente não tem como a gente pensar que a gente vai fazer isso com os nossos filhos e esperar que dê um bom resultado. It doesn't work that way. Não funciona assim. We need to have a vision
and a plan to implement that vision as we raise our children. A gente precisa ter uma visão e um plano para implementar essa visão quando a gente está criando os nossos filhos. This is such a big part of raising our children. Essa é uma parte muito importante da criação de filhos. That we're going to devote our entire talk tomorrow morning to vision planning. Que amanhã a gente vai dedicar toda a nossa pregação nesse assunto, no planejamento e na visão. We're going to talk tomorrow morning about what a vision is and then practically how we implement it in our family. Amanhã a gente vai falar sobre qual é a nossa visão e como a gente implementa isso de maneira prática na nossa família. Proverbs 16:3 tells us to commit to the Lord whatever we do. Provérbios 16:3 nos diz para dedicar ao Senhor tudo que a gente fizer. And he will establish our plans. E ele vai estabelecer os nossos planos. What does commit mean? O que dedicar quer dizer? It means to take the time. Significa tirar um tempo. To put it in our schedule. Para colocar isso no nosso cronograma. So now we've talked about having a plan. Então nós já temos falado com você sobre estabelecer um plano. The second tip to maximize a harvest. Então a segunda dica que a gente tem para maximizar a nossa colheita is to plant indoors when the climate outdoors isn't conducive to grow. É plantar dentro de casa, em ambiente interno, quando o ambiente externo não é aconselhável para o crescimento. So getting a plant from a seed to a harvesting fruitful plant é ter um planejamento desde o processo, quando ainda é uma pequena semente, até chegar o tempo em que a planta está pronta para a colheita. Takes time. It's a gradual process. Isso é um processo, isso gasta tempo, isso é gradual. Our winter is December, January, February. O nosso inverno lá vai de dezembro, passando por janeiro até fevereiro. And that's in where we live in South Carolina. If you live much north of us, it goes from September to May. Isso é porque a gente mora na Carolina do Sul, no sul dos Estados Unidos. Se a gente morasse mais ao norte, o inverno seria de setembro a maio. In those winter months, I plant seeds indoors in small containers to give them a start in the warm, controlled environment. E quando chega esse período do inverno, eu costumo plantar as sementes em pequenos potes no ambiente interno de casa, quando a temperatura é controlada, é tudo morninho dentro de casa. And then when those seeds pop through the ground, they become seedlings. E aí, isso permite que aquela semente brote e comecem a nascer os brotinhos. I start exposing them to the sun indoors. E aí eu começo, depois desse tempo, a colocá-las expostas ao sol, mas dentro de casa ainda. And then once they've grown strong enough to handle being moved outdoors, e aí quando essas plantinhas já estão crescidas o suficiente e têm força suficiente, eu já começo a expô-las ao ambiente externo. I place them in a place where they're exposed to some of the environment, not all. Eu coloco essas plantinhas em um lugar onde elas estão expostas a apenas parte do ambiente, não a todo o ambiente. And then when they're strong enough to handle it, we put them in the ground and get them in a position where they can be exposed to all the elements at all the time. E uma vez que elas já cresceram o suficiente, estão fortes o suficiente, a gente então as transfere para o solo e aí elas já estão em condições de serem expostas a todas as condições de ambiente. It's a gradual process to give those plants the greatest chance of success that I can give them. Então esse é um processo gradual para que eu possa possibilitar a cada uma daquelas sementes que ela cresça o suficiente. Just like I shelter those plants from conditions that they're not ready for. Da mesma maneira como eu abrigo e protejo essas sementes, essas plantinhas, das condições para as quais elas ainda não estão preparadas. Julie and I believe it's important to do that for their children and have a process to gradually introduce them to the environment when they're ready. Julie e eu acreditamos que devemos usar o mesmo processo com os nossos filhos. À medida que eles vão crescendo e vão ficando maiores e mais fortes, nós vamos expondo gradualmente as condições para as quais eles estão prontos para resistir. Just as feeding and clothing our children is necessary, assim como alimentar e vestir os nossos filhos é necessário, so is sheltering them. Protegê-los também é. And sometimes where we live, saying that we shelter our children is not a popular thing. E às vezes lá onde a gente mora, dizer que você protege os seus filhos não é algo muito popular. In fact, I've had people gasp and say, "You shelter your children?" E na verdade, muitas pessoas já ficaram tão surpresas quando eu falo isso que elas falam: "Você protege seus filhos?" And I'll tell them, "Yes,
E eu And falo, sim. Are you going to accuse me of feeding and clothing them too? Você vai me acusar de dar comida e roupa para eles também? We feel it's so important to shelter our children just as God shelters us. A gente sente que é muito importante proteger os nossos filhos, assim como Deus nos protege. And Anna's going to read part of Psalm 91 now. E agora a gente vai ler uma parte do Salmo 91, de 1 a 4. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. One of our goals for our children is for them to be able to confidently share their faith. Dos nossos objetivos para os nossos filhos é que eles possam compartilhar a fé deles com confiança. But to just tell a child to go out and share their faith can be very intimidating for them. Mas chegar e falar para uma criança, vá lá e compartilha a sua fé, pode ser algo muito intimidador. So one way that we shelter and walk alongside them and protect them Então, quando a gente protege e caminha com eles, is to have them alongside us as we share our faith with others. Eles caminham ao nosso lado e nos vêm compartilhando a nossa fé com os outros. Many years ago, I was praying and asking the Lord. Há muitos anos eu estava orando e pedindo ao Senhor for opportunities for us to make our children strong in sharing their faith as they grow. Oportunidades para que a gente pudesse ajudar os nossos filhos a serem fortes à medida que eles crescerem para compartilhar a fé. And God must have been really excited to answer that prayer because he did so the next day. E Deus deve ter ficado muito empolgado para responder essa oração porque ele fez isso no dia seguinte. I had all the children home with me and there was a knock at our door. As crianças estavam em casa comigo e alguém bateu na porta. And it was some missionaries from another faith who were there. E eram missionários de uma outra fé que estavam lá. So I invited them in. E eu os convidei para entrar. And we were able to share our faith and hope in Jesus Christ with them as the children watched. E nós podemos compartilhar a nossa fé em Jesus Cristo para eles, e as nossas crianças assistiram isso. And those same missionaries came back several more times. E esses mesmos missionários voltaram muitas outras vezes. So it was really a good opportunity for our children to watch how we do it, not perfectly. E foi uma maneira muito boa para os nossos filhos observarem como a gente faz isso. Não é de uma maneira perfeita. So gradually introducing them to a harsh environment. E aí, gradualmente, nós vamos apresentando os nossos filhos para ambientes um pouco mais ameaçadores. As they're ready, à medida que eles vão ficando prontos, is a way of providing insulation to them. É uma forma de nós criarmos uma certa proteção em torno deles. Which is completely different from isolation. Que é completamente diferente de isolamento. Had the opportunity to visit the botanical gardens in Curitiba. Nós tivemos a oportunidade de visitar o Jardim Botânico lá em Curitiba. Beautiful gardens. Lá eles têm jardins muito bonitos. Right in the middle of that park. Mas lá no meio daquele parque is a big greenhouse. Tem lá uma enorme estufa. And that greenhouse is there. E a razão pela qual aquela estufa está lá to provide an insulated environment. É para prover um ambiente protegido. To plants that aren't able to handle the outside environment in that climate. Para prover aquelas plantinhas um ambiente protegido que elas consigam resistir lá dentro o que não resistiriam se estivessem plantados no clima do lado de fora. Your house, a sua casa, you as parents, como pais, are that insulation for your children. É um lugar de proteção para os filhos de vocês. You have the opportunity to provide that to them. Vocês têm a oportunidade de prover isso para eles. And then be working together in partnership in prayer with the Lord. E vocês têm a oportunidade de trabalharem isso juntos como parceria em oração diante do Senhor. For you to move them to those next opportunities. Para que vocês possam se mover nas próximas oportunidades. And as Julia shared in that example, for the Lord to provide the right opportunities at the right time to give you the next step to take them from the insulation
out into the environment. Como a Julie fez, orando, pedindo que Deus desse a ela a oportunidade de que os filhos vissem ela compartilhando a fé, e o Senhor também vai responder às suas orações, dando a você a oportunidade de levar os seus filhos desse lugar de proteção para um outro ambiente em que eles estejam um pouquinho mais expostos. Julie and I want our children to be lights in the dark world that's out there. O nosso desejo, Julie e meu, é que os nossos filhos sejam como luzes nas trevas lá do lado de fora. But we don't want to do it before their light can handle the darkness they're entering into. Mas nós jamais faremos isso até que a luz deles esteja pronta para enfrentar as trevas que estão do lado de fora. So we talked about take stock in late winter, Então a gente falou sobre estocar no inverno, plant indoors. plantar dentro de casa. The third is create a good environment outdoors. O terceiro item é criar um bom ambiente externo. So every spring I watch Rich prepare the soil. Quando eu vejo o Rick preparar o solo, He adds compost, he adds mulch. ele tem terra, ele tem adubo. He's creating a good environment so those plants can get a really strong root system. Ele está criando um bom ambiente para que aquelas raízes criem, para que aquelas sementes criem raízes profundas. Strong, healthy roots equals strong, healthy plant. Com raízes profundas. Repeat, please. Strong, healthy roots equals strong, healthy plant. Com raízes saudáveis e fortes, você tem uma planta saudável e forte. So we need to firmly plant our children in Jesus. Então a gente precisa plantar as nossas crianças firmemente em Jesus. Our homes need to be a home of prayer, O nosso lar precisa ser um lar de oração, God's word, da palavra de Deus, worship, de louvor, character training, de treinamento de caráter, framing our world from a biblical worldview. configurar o mundo a partir de uma visão bíblica. Haggai 1:9. Em Ageu 1:9 diz o seguinte: Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. The church, the Christian school, they can all help us in raising our children. A igreja, uma escola cristã, tudo isso pode te ajudar a criar os seus filhos. But they're not a substitute for what happens in the soil of our home. Mas isso não substitui o que acontece no solo do nosso lar. We love to have long dinners together. A gente adora ter longas refeições juntos. If Brazilian food was involved, it would last twice as long. Se tivesse comida brasileira, ia durar o dobro do tempo. But we make do with what we have. Mas a gente tem que se virar com o que a gente tem. Just think how much more we could cover if we had a churrasco every night. Quanto é que a gente consegue comer para poder ter mais churrasco todas as noites? I couldn't do it. Eu não dou conta de tanto churrasco. Não dá conta. But our dinners are a time in our family. Mas o jantar é um tempo na nossa família where we're shaping their worldview. Em que a gente molda a visão de mundo deles. We talk about current events of the day. A gente fala sobre eventos do dia. He talks about situations that happened at the office. Ele fala sobre situações que aconteceram no escritório. If you don't have regular times as a family to sit down and talk together, se você não tem uma frequência como família para sentar e conversar, you're probably too busy. Provavelmente você está ocupado demais. Rich and I have gone through times in our lives where we really had to cut back. Eu e o Rick, a gente passou por alguns momentos na nossa vida em que a gente teve que cortar algumas coisas. So that we can have those conversations as a family. Para que a gente tivesse tempo para essas conversas como família. So one of the challenges in coming to a conference Então, dos grandes desafios de participar de uma conferência is hearing multiple things. É ouvir esse tanto de coisa. And I've walked away implementing nothing. E chegar ao ponto de acabar não implementando coisa nenhuma. Because so much is coming at me. Porque tem tanta coisa entrando. If you can walk away from tonight, então se você sair daqui essa noite and commit to having a meal a day together as a family, e se comprometerem apenas em fazer pelo menos uma refeição diária juntos como família, you will change the relationship in your marriage and with your children immediately. Você vai conseguir mudar o relacionamento dentro do seu casamento e com a sua família imediatamente. For me, I was very intimidated and felt ill-equipped for a number of years.
No que diz respeito a mim, eu me sentia muito amedrontado e muito incapacitado para essas coisas durante muitos anos. In many ways in leading my family. Em muitas formas, até mesmo para liderar a minha família. Because I felt I had to do it like I saw other people doing it. Porque eu pensava que eu tinha que fazer como eu via muitas pessoas tentando fazer. Having a structured formal study every night. É como se tivesse que fazer um estudo formatado todas as noites. Or you may be sitting there thinking this a different maybe way that you see someone else do it that you think you have to do it that way. E aí de repente você vê alguém fazendo alguma coisa de uma forma diferente, aí você começa a pensar, eu vou ter que fazer daquele jeito. What I had to figure out for myself O que eu tive que descobrir por mim mesmo is what worked for me. é o que funciona comigo. And what works for me E aquilo que funciona comigo is bringing what's going out there in my life and other people's life. é aquilo que vai trazer resultado, vai produzir em mim, na minha vida e na vida de outros. Sharing with my family Compartilhando com a minha família how I did it well, como que as coisas funcionam how I would have done it differently, e como é que eu posso fazer de forma diferente. and how that reflects on how Jesus would do it in his life, with me trying to do it more like him each and every day. Então, vendo como é que Jesus tem funcionado, operado na vida deles e procurar saber como é que isso também pode vir a funcionar na minha vida. And what this does is it changes the environment of your house, São essas coisas que podem vir a mudar o ambiente da sua casa. your marriage, O seu casamento, your relationship with your children. o seu relacionamento com seus filhos. One of the things that we try to do every week Uma das coisas que a gente tenta fazer toda semana is have a date night. é ter uma noite de namoro, nós dois. It's so good for our relationship, Isso é tão bom para o nosso relacionamento. and it's great for our kids to see us going out and loving on each other. E é muito bom também para os nossos filhos poderem ver a gente saindo e demonstrando amor um para com o outro. To have couch time. É ter o tal tempo do sofá. To have time where our kids are with us, but they see us talking and them doing other things. É poder ter os nossos filhos junto conosco, mas a gente podendo estar conversando entre nós dois, enquanto eles fazem outras coisas. Julie and I speaking life to one another. Eu e a Julie tentamos falar vida um para o outro. Encouraging words. Palavras de encorajamento. And the same to our children. E fazemos o mesmo em relação aos nossos filhos. The other thing that we've really had to be conscious of Uma outra coisa acerca da qual a gente tem que estar consciente is the number of activities é o número de atividades and the type of activities that we have our kids involved in. e o tipo de atividades com as quais nossos filhos estão envolvidos. And we've had seasons where we've done extremely well at monitoring them. Houve uma época na nossa vida que a gente estava saindo muito bem monitorando essas coisas, And not getting overloaded. para que a gente não ficasse sobrecarregado. And then there's been seasons where so many good things were in front of us and we kept saying yes, 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 yes. Mas houve uma outra época que tinha tanta coisa boa para a gente fazer, oportunidade, que a gente dizia sim para cada uma delas. All those good things that we had lined up were keeping us from God's best because we were busy, busy, busy. Mas o que a gente veio descobrir é que todas essas coisas para as quais a gente disse sim e que eram coisas boas, acabaram nos impedindo de receber o que era melhor de Deus, porque a gente estava muito ocupado com elas. So you may have to strip away some of the good to get to God's best. That's Então- so hard. Então, algumas vezes, para você conseguir remover algumas coisas boas da sua vida, para conseguir receber o que é melhor de Deus, é algo muito difícil. Just like in a garden, there are some things in the environment you can't control. Como na jardinagem, tem algumas coisas no ambiente que você não tem o mínimo controle. I can't control how much rain falls out of the sky on my garden. Eu não consigo controlar o tanto de chuva que cai no meu jardim. I can't control if we don't have rain for 2 weeks. Eu não consigo controlar se a chuva não cair por 2 semanas. But if I've worked really hard to create a great foundation, the soil, Mas à medida que a gente trabalha bem duro para criar um bom solo, um bom ambiente no terreno, and I've taken care of those plants really well, e eu consigo cuidar muito bem daquelas plantas, when those conditions come, quando essas condições adversas vêm, those plants are able to make it through to the other side. essas plantas estarão em condições de enfrentá-las e saírem bem lá no final. And we've had seasons in our family
Então já houve épocas na nossa família where the environment threw us for a curve. que o ambiente nos empurrou para uma curva. We couldn't control it. A gente não tinha o mínimo controle sobre isso. But through us working on our environment when times were good, Mas nos tempos em que o ambiente estava bom e a gente trabalhou firme neles, those curveballs weren't fun. aquelas curvas, Those curveballs were not fun. They weren't enjoyable. aquelas curvas ainda não eram agradáveis. What they allowed us to continue moving forward and get back on track when those environmental things cleared up. Mas ainda assim o trabalho feito antes nos permitiu continuar indo em frente, mesmo quando a estrada não era tão favorável. The other thing that's really helped us with our environment Uma outra coisa que nos ajudou muito com o ambiente is to surround ourselves with a like-minded community. é nos cercar como comunidade de Look around you, right? comunidade de paz, com a mesma mentalidade. Lembrei. And look around you right here. E veja ao seu redor aqui. This is a like-minded community. Essa é uma comunidade de paz com o mesmo pensamento, mesma mentalidade. We have had the honor and privilege of going to many GFI conferences. A gente já teve a honra e o privilégio de ir a muitas conferências do GFI. And this is where our kids have found their very best friends. E é aqui que os nossos amigos encontraram os nossos filhos encontraram seus melhores amigos. Like-minded families, like-minded kids. Uma família com a mesma mentalidade, filhos com a mesma mentalidade. Our kids are always checking email or the mailbox Os nossos filhos estão sempre conferindo o e-mail, a caixa de entrada, for a letter or a note from their new friend that doesn't live in our town. para ver se tem algum e-mail, alguma carta de um amigo que nem mora na nossa cidade. And while we were sitting up here, E quando a gente estava sentado aqui, Micah wants me to get Isaac's address before you go. o Michael quer que eu pegue o endereço do Isaac antes da gente ir embora. So take advantage of your like-minded community, even if they're not in your hometown. Então, tire vantagem dessa comunidade com a mesma mentalidade, mesmo que não seja na sua cidade. We have some like-minded friends in our hometown, thankfully. Graças a Deus, nós temos alguns amigos com a mesma mentalidade na nossa cidade. And I know that when I send my kids over to their house to play, E eu sei que quando eu mando os meus filhos, levo os meus filhos para brincar com eles, the same standards are upheld in their home. os mesmos padrões são aplicados na casa deles. In fact, I have a really good friend. Na verdade, eu tenho uma amiga muito boa. And we talk to each other about what we're working on with our children. E a gente conversa sobre as coisas que a gente está trabalhando com os nossos filhos. So she knew when our kids were really little that we were trying to work on please and thank you. E ela se lembra quando os nossos filhos eram bem pequenininhos, a gente estava tentando ensinar por favor e obrigado. So when I'd go pick one of our kids up from their home, Aí quando eu vou buscar algum dos nossos filhos na casa deles, she might say to me, "Hey, they said please a lot. Great, they were doing great." ela virava e me falava: eles falaram muito por favor, eles estão indo muito bem. Or she might say, Ou então ela diria: I know you're working on this. eu sei que você está trabalhando nisso aqui. Keep working on it. Continua trabalhando. But that's what a like-minded community does. Mas é isso que uma comunidade faz. She wasn't judging me. Ela não estava me julgando. She was coming alongside me Ela and estava helping caminhando me. ao meu lado e me ajudando. Okay, so back to the garden. Então, de volta ao jardim. The fourth one is to prune when necessary. A quarta dica é podar quando necessário. So Rich has taught me that there's two different types of pruning. O Rick me ensinou que tem duas técnicas para podar. I didn't know that. Eu não sabia disso. The first type can be found in John 15:2. O primeiro tipo está em João 15:2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. So what friends or influences in your children's lives need to be pruned? Então, quais pessoas ou influências nas vidas dos seus filhos que precisam ser podadas? What things are stealing your time Quais coisas que estão roubando o seu tempo e que precisam ser cortadas? that needs to be pruned? Que precisa ser podada. It's something that Rich and I talk about a lot with each other. É algo que a gente conversa muito, eu e o Rick. What friend, what influence, what activity needs to be pruned? Qual amigo, qual influência, qual atividade precisa ser cortada? The second type of pruning O segundo tipo de poda is often harder to spot.
é ainda mais difícil de descobrir. And for me, E para mim, much harder to implement. é muito mais difícil de implementar. And that's cutting off perfectly good branches É quando você precisa cortar galhos perfeitos, that are sucking too much energy mas que estão sugando energia, from creating the best fruit on the other branches. impedindo que nasçam bons frutos em outros galhos. So I started planting carrots many years ago. Eu comecei a plantar cenoura alguns anos atrás. And when you plant carrots, you plant them in rows. E aí quando você planta cenouras, você faz umas valinhas. Create a row that's about 1 centimeter deep. Você faz uma valinha de mais ou menos 1 centímetro de profundidade. Place the seeds in the palm of your hand. Você coloca as sementes na palma da mão. Very small seeds. São pequenininhas as sementes. Take them with your fingers. Você pega entre os dedos. And you sprinkle them in that row. E aí você espalha as sementinhas naquela valetinha. And what ends up happening most times E aí o que acontece na maioria das vezes is those seeds drop next to each other in that row. é que aquelas sementes elas caem muito perto umas das outras naquela valinha. You cover them up. E aí você cobre elas. 7 to 14 days later, E depois, entre 7 e 14 dias depois, they germinate and sprout through the ground. e aí elas germinam e brotam pelo terreno. And for me, E para mim, that's the most exciting part of gardening. é o negócio mais empolgante da Those jardinagem. new sprouts. Aqueles brotinhos novinhos. I didn't want to pull any of them. Eu não quero arrancar um deles. They're all growing up. They look so good. The greens keep going and going and going. Eles estão crescendo tão bonitinho, tudo verdinho, vai crescendo, crescendo, crescendo. So that first year, E aí, naquele primeiro ano, I didn't thin anything in that row. eu não arranquei um brotinho daqueles na valetinha. Because I looked at all those greens growing and I thought, I'm not going to pull any of those. They look great. E eu olhei para aqueles brotinhos verdinhos e pensei, eu não vou arrancar um deles, tá tudo uma beleza, perfeitinho. Couple months down the road, the greens were nice and tall, and you know the packet says 60 to 80 days harvest, and I was in that window. E aí, lá no pacotinho da semente dizia para colher entre 60 e 80 dias, e eu estava dentro dessa janela, eu vi aquilo tudo já grandinho. And I said, okay, let's pull and harvest. Let's eat some carrots. E eu falei assim, beleza, tá na hora de colher, vamos comer umas cenourinhas. Started pulling them out. Aí eu comecei a puxar. Nice long. Aí eram uns negócios compridos. Thin carrots. Mas fininho. Couldn't even feed a 5-year-old with the whole row. Eu não podia alimentar sequer o meu filho de 5 anos com uma valeta inteira daquela. There was no fruit. Porque não tinha fruto. What was my mistake? Qual foi o erro que eu cometi? My mistake was O meu erro foi o seguinte. I didn't prune, I didn't thin. I didn't thin or prune. Eu não podei, eu não arranquei. The good to get the best. Porque o bom naquele caso foi o inimigo do melhor. The next year, No ano seguinte, I thinned some of those nice looking sprouts eu arranquei alguns daqueles brotinhos que pareciam bem bonitinhos. and gave those carrots a chance to grow and expand. Aquelas que permaneceram, uma chance, uma oportunidade para crescer. And when we harvested, E aí quando nós as colhemos, we had nice long, thick, juicy carrots. a gente colheu umas bem graúda, bem gordinha e suculenta. So your kids, our kids at certain times have, I won't say loaded up, but been involved in a lot of activities. Algumas vezes os nossos filhos, eu não quero nem dizer sobrecarregados, mas às vezes eles estão cheios de coisas legais que eles estão envolvidos. There's music, Às vezes é música, instrumental lessons, às vezes aula de música, there's choir, às vezes cantar no coral, band, tocar na banda, jazz a band, banda de jazz. orchestra, Eles tocavam na orquestra. swim team, Eles também faziam parte da equipe de natação. Lego club. Eles também faziam parte do clube de Lego. You start adding all that up, E aí eles começaram a encher de coisa. and I'm only naming what I had in my mind as we prepared this. Então, à medida que a gente estava preparando isso, esses pensamentos na minha cabeça, You run out of time to have those family dinners. e aí eu pensei comigo, a gente já está ficando sem tempo para fazer o jantar da família. Those aren't bad activities. Elas não são atividades ruins. There are a lot of good activities. Na verdade, todas elas eram coisas boas. But in order for us to determine what's the best for our family, Mas quando chegou o momento da gente determinar o que era melhor para a nossa família, we've had to give up some of the good to attempt to get to that best. a gente teve que tomar a decisão de abrir mão de algumas coisas que eram boas, para que a gente pudesse alcançar o que era melhor. So pruning some of the good
Então, podar algumas coisas boas will help you harvest a more bountiful fruit vai ajudar você a ter uma colheita muito mais produtiva on the remaining good branches. do que se você deixasse permanecer a todos os galhos bons. So we've discussed taking stock in late winter planning. Então a gente começou falando sobre ajuntar e planejar no tempo do inverno. We've discussed planting indoors. A gente também já comentou com vocês sobre plantar dentro de casa. Third, we talked about creating a good environment outdoors. Terceiro, nós falamos também sobre criar um bom ambiente externo. We just finished talking about pruning when necessary. E a gente concluiu agora o tópico sobre podar quando necessário. And the last thing we want to bring to you tonight, number 5, is weed early and weed often. Então, a última coisa com a qual a gente quer falar, sobre a qual a gente quer falar com vocês, ela é ainda, Weed early and weed often to maximize the harvest. São coisas ainda mais importantes se a gente quer maximizar a nossa colheita. No matter how well you prepare the soil, Não importa quão bem você prepare o solo, you water, você coloque água, weeds are still going to come up. as ervas daninhas ainda vão surgir. And Rich is usually pretty vigilant about staying on top of the weeds in his garden. O Rick é bem vigilante e fica de olho nas ervas daninhas no jardim dele. Probably the most excited person in our family now to get in the garden is 5-year-old Jacob. Cinco anos, right? Nesse momento, a pessoa mais empolgada na nossa casa para trabalhar no jardim é o nosso filho de 5 anos. The problem with Jacob right now, though, the problem that Jacob has right now, though, o problema que a gente tem em levar o Jacob para nos ajudar nessa hora is he knows that weeds are green. Ele sabe que todas as pragas, as ervas daninhas também são verdes. But all the good plants are green too. Mas o problema é que as plantas boas também são verdes. So I've got to be out there doing quality control because if I don't, my whole garden will get picked along with the weeds. E eu tenho que ir lá para fora com ele para manter o controle de qualidade do meu jardim, porque eu não quero ver as minhas plantas boas serem arrancadas junto com as pragas. So identifying the weeds and making sure you know what weeds are is critical. Por isso que nós estamos dizendo que identificar o que é praga, o que é erva daninha e arrancar somente elas é um ponto muito importante. And the few times that I do get out in the garden, E algumas vezes que eu saí no jardim, I do know it's easier to pick the weeds when they're little than when they're tall. eu sei que é mais fácil você arrancar a praga quando ela está pequenininha do que quando ela está grande. So the same way with our children. E a mesma coisa com os nossos filhos. The weeds are the bad character qualities that will pop up in their lives. As ervas daninhas são aquelas características de caráter que vão aparecer. And you can probably think of a bunch. E você pode pensar num monte de coisa. Selfishness, Egoísmo, entitlement, se vangloriar, bad manners, dinner table manners. Maneiras ruins na mesa de jantar. For us, one of the things that I even noticed this week Para nós, uma das coisas que a gente só percebeu essa semana is a couple of our kids, we were asking them to do things. é quando, para alguns dos nossos filhos, quando a gente tem que pedir para eles para fazer alguma coisa. And we got away from, we allowed them and accepted É quando nós permitimos que eles aceitem them not to respond with an answer to us, yes daddy or yes mommy, that they hurt us. Então, quando a gente permite que a gente fale com eles e eles não respondam para nós, sim papai, sim mamãe. It's such a simple thing. É uma coisa tão simples, But it's so powerful. mas é uma coisa tão poderosa. When you give them a request or ask them to do something, Quando a gente dá a eles uma tarefa ou pede que eles façam alguma coisa, for them to acknowledge you that they heard you, para que eles reconheçam que ouviram você and they understand what they should do, e que eles também tenham compreendido o que devem fazer, and the respect that they can give you e ainda mais o respeito que eles devem a você, by a simple yes daddy or yes mommy, tudo isso é demonstrado por um simples sim pai ou sim mãe. it's powerful.
Isso é poderoso. So the last couple of days we've really been working on it because we were the ones that let that slip, and now we're back on track. Então essa é uma das coisas que a gente se deu conta essa semana e para a qual a gente estava desatento e a gente precisou botar o carro nos trilhos de novo. That's a weed we had to pull. Esse é o tipo de praga de erva daninha que a gente tem que arrancar. And Rich and I have given each other the freedom E o Rick e eu, a gente se deu a liberdade to point out when we notice things like that happening with either of us. de apontar quando alguma coisa assim estiver acontecendo entre nós. He had asked one of our kids to do something, one of the little ones, Ele pediu um dos pequenininhos para fazer alguma coisa and they didn't answer Rich. e ele não respondeu o Rick. And so Rich followed up with a, okay? E o Rick falou, não, beleza. And I noticed it and pointed it out. E eu notei e fiz um comentário. The same thing has happened when Rich comes home from work sometimes. A mesma coisa já aconteceu quando o Rick chega do trabalho, às vezes. He'll see that I'm frustrated with the kids. Ele vai ver que eu estou um pouco frustrado com as crianças. And he says, how come they never say yes, mommy anymore? E ele vira e fala, mas por que eles não estão falando sim, mamãe, mais? So it's really helpful for us to help each other out. E então é muito importante que a gente se ajude nisso. And pull those weeds when they're little instead of when they're tall. E arranque essas ervas daninhas, essas pragas, quando elas estão pequenas. Não deixe que elas cresçam. Don't look the other way. Eles vão olhar, não desvie o olhar. Don't give them excuses. Não dê desculpas. But pull the weeds. Mas arranque a erva daninha. Gardening is not easy. Fazer jardinagem não é coisa fácil. It takes careful planning, Precisa de planejamento cuidadoso. vigilance, Precisa de ser vigilante. and hard work to reap a good harvest. Precisa de trabalho duro para poder ter boa colheita. Parenting is not easy. E criar filho também não é coisa fácil. It takes careful planning, Precisa de planejamento cuidadoso. vigilance, Precisa de vigilância. and hard work E precisa de trabalho duro. to reap a good, fruitful, Para que, godly harvest in our children. para que você possa ter uma colheita frutífera e divina na vida dos nossos filhos. But as Haggai noted, Mas uma coisa que Ageu percebeu, when the Israelites put God first quando os israelitas colocaram Deus em primeiro lugar and obeyed him e o obedeceram and feared him, e temeram a ele, what was the result? quais foram os resultados? In chapter 1, verse 13, E no capítulo 1, verso 13, Haggai gave this message of the Lord to the people. o profeta Ageu entregou a seguinte mensagem para o povo: I am with you, Eu estou convosco, declares the Lord. diz o Senhor. Then in Haggai chapter 2, E aí lá no capítulo 2 de Ageu, the Lord said, be strong o Senhor diz para eles: sejam fortes and work, for I am with you. e trabalhem, porque eu estou convosco. And my spirit remains among you. E o meu espírito permanece em vós. Do not fear. Não tenham medo. And then, verse 19, E aí lá no verso 19, from this day on, a partir desse dia, I will bless you. eu vos abençoarei. God was with them. Deus estava com eles. God was with them, and he blessed them. Deus estava com eles e os abençoou. We cannot fail in our parenting Jamais falharemos no exercício da nossa paternidade, if God is with us se Deus estiver conosco and blessing us. e se Deus nos abençoar. Thank you very much for your time this evening. It's been an honor to be with you. God bless you, and we look forward to seeing you tonight and tomorrow morning. Muito obrigado pelo tempo que vocês nos dedicaram, por toda a atenção. Amanhã estaremos juntos de novo. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Eu queria encerrar orando com os irmãos. E enquanto eles falavam aqui, eu lembrei de um e-mail que nós recebemos há pouco tempo atrás, Helena, de uma líder de educação de filhos, irmãos. Eu quero usar essa história para a nossa oração essa noite. Essa líder escreveu para nós dizendo assim: eu estou com um grupo de educação de filhos, e uma mãe participante do meu grupo chegou para mim e me fez uma pergunta: eu posso deixar a minha filha participar da dança de quadrilha da festa junina da escola? Eu não tenho certeza se posso, se não posso, eu tenho medo de não deixar e a minha filha ficar com raiva de mim e ficar triste. E aí a líder disse: eu não sabia o que responder, eu estou
Sabe como é que é esse negócio? Pastor, o que o senhor acha? Né, ela tocou a bola para o diretor do Ministério de Educação de Filhos. De quem era o macaco, gente? O macaco era da mãe, nem era da líder do grupo. Mas tudo bem, eu não me furto. Eu orei a Deus e pedi que Deus me desse sabedoria para responder. Eu lembrei de um dos ensinos da educação de filhos. E eu escrevi para aquela líder dizendo: diga para essa mãe que eu não posso responder no lugar dela. Que a filha dela foi confiada a ela. Mas eu posso dizer o que eu faria se fosse a minha filha. E eu fiz a seguinte pergunta: o que é mais importante? A santidade ou a felicidade da sua filha? Se você estiver mais preocupado com a felicidade do que com a santidade da sua filha, deixa seu filho fazer o que quiser e ele se sentirá feliz. Mas se você estiver muito preocupado com a santidade do seu filho, você vai fazer um bom planejamento. Você vai proteger o seu filho num ambiente até que ele esteja preparado para pouco a pouco ser exposto. E fomos respondendo. Passados alguns dias eu recebo um outro e-mail, Jorge. Esse e-mail está guardado. A líder disse que a mãe ouviu o e-mail, ouviu o conselho, Jeane, sentou com a filha. No e-mail eu disse para ela que eu falaria com a minha filha assim: filhinha, de quem é o seu coração? E se você instruir bem seu filho, o que seu filho responderia? De Jesus. Então eu disse, eu falaria para minha filha: aquela festa não é para Jesus, aquela festa é para outro. E Jesus gosta tanto de você que Ele jamais gostaria de entregar você para outro, nem que você entregasse seu coração para outro. E essa mãe entendeu a mensagem, sentou com a filha e disse: filhinha, essa festa não é de Jesus. E de quem é o seu coração? A menina respondeu prontamente: de Jesus. Você gostaria de dar o seu coração para outra menininha? Falou assim: não. Então, filha, tá bom, mamãe, eu não vou dançar. Passado alguns dias, a diretora da escola chama a mãe lá na escola. Aí a diretora falou assim: mãe, o que a senhora falou com a sua filha sobre a festa junina? Ela disse: eu conversei isso com a minha filha, expliquei para ela, e a minha filha, junto comigo, ouvindo meu conselho, decidiu não dançar na quadrilha. Não, mas a senhora falou com ela para falar alguma coisa com as outras crianças? Não, não falei nada. Não, é porque um monte de criança está desistindo de dançar quadrilha, porque elas estão dizendo que o coração delas é de Jesus. Esse meio está conosco, amor, não está lá. Se essa mãe tivesse pensado teria perdido uma evangelista. Quando nós pensamos na santidade, como eles disseram, os nossos filhos se tornam luz num mundo de trevas. Todo mundo entendeu a mensagem? Vamos ficar de pé para a gente orar? Trabalho duro, planejamento, proteção no lugar e no tempo apropriado. Você pode não plantar girassol, mas você não vai sair daqui sem motivação para fazer uma boa semeadura na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Baixe a sua cabeça. Agradeça ao Senhor por essa palavra tão prática, tão lúdica, tão cheia de vida que chegou para nós nessa noite. E responda para si mesmo essa pergunta: o que é mais importante? A felicidade ou a santidade dos seus filhos? Às vezes a gente tem medo, e o medo pode ser extremamente paralisante. E o medo pode ser a nossa grande derrota. Senhor, eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Pelo tempo que temos passado aqui, pelo tempo de ensino, pelo tempo de compartilhamento. Leva-nos, Senhor, de volta para a nossa casa, para o hotel, para o lugar onde estamos hospedados.
E que, como foi lido aqui o profeta Ageu, que o Senhor disse que o Senhor estaria com eles, o Senhor está conosco. E no versículo 19 diz: ainda não tem fruto na romeira, não tem fruto na videira, não tem fruto em coisa nenhuma, mas eu vos abençoarei. E aquilo que a gente ainda não vê hoje dando fruto, a tua palavra diz que o Senhor vai nos abençoar. E o fruto que nós não vemos, nós colheremos em nome de Jesus. Que a gente durma nessa fé, acorde nessa fé e viva nessa fé para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.